dia, boa tarde, boa noite para mais um episódio do Capital Político, aqui hoje para a gente falar de segurança pública. Tá certo? Essa semana é uma semana muito interessante dentro do Congresso, onde o relator da PEC apresentou o seu relatório. E a gente tem a perspectiva de votação do devedor contumaz e de outros projetos da segurança, que isso é muito importante. E para isso nós convidamos aqui o especialista nesta área, Dr. João Henrique Martins, que é cientista político, foi subsecretário de Segurança do Estado de São Paulo, foi consultor na OEA, e também consultor na Fiesp, fez parte da inteligência da Polícia Militar e estamos aqui para a gente bater um papo sobre isso. E hoje ele está ativo nesse debate e no auxílio dos parlamentares para uma construção de uma realidade disso que hoje o Brasil está vivendo, que é uma situação complicada, onde está se criando um Estado paralelo. E a gente vai discutir com ele, tá certo? O que levou a isso, o que é isso e o que essa PEC vem para melhorar. Muito obrigado pela sua presença, tá certo? E estamos aqui para te ouvir. Perfeito. Muito obrigado pelo convite, João. De fato, a gente está num momento ímpar na segurança. Não só, na verdade, os projetos que chegaram, né? Eu ia dizer não só pelos projetos, mas pelo momento. Na verdade, essa sequência de projetos, nós estamos falando de uma PEC e de um projeto de lei anteriormente que foram encaminhados pelo governo federal de maneira inédita nos últimos anos, né? E também existe uma produtividade de projetos que vão nessa área, dentro da Comissão de Segurança Pública, que hoje tem o delegado Paulo Bilinski como presidente, a PEC que foi relatada pelo deputado Mendonça Filho de forma, na minha visão, de forma brilhante, a forma como ele conduziu os trabalhos, e principalmente o papel que elas ocuparam nesse momento na agenda de segurança vão além do que está escrito ali, né, em termos de soluções técnicas. Eu vejo o seguinte: desde a redemocratização, então, portanto, há 40 anos, nós temos um problema que é a arena de segurança pública. Ela nunca foi claramente definida. Então, se a gente fizer uma correlação com a área de saúde, educação ou economia, você pode discutir sobre a natureza e a qualidade das propostas dentro daquela arena, né, que está compondo a pauta. Mas a segurança não. A segurança, a gente reduziu a questão da segurança até hoje à questão de polícia. Então, você tinha claramente um tema que tratava a pró-polícia, né, ou na defesa sindical, na defesa das instituições policiais. E do outro lado, você tinha uma agenda que a gente pode dizer de controle da polícia, ou aqueles mais radicais, até anti-polícia. Polícia é um pedaço, é uma parte importante, fundamental da segurança pública. Mas a parte mais importante da segurança pública é qual é o nosso modelo de proteção social no aspecto da segurança. Isso, basicamente, é a chamada política criminal. É o quanto o país está disposto em mover o direito penal, a execução da pena para proteger os seus indivíduos. Esse debate nunca foi feito. A última vez que esse debate ocorreu foi em 84, 85, e esse debate produziu o atual modelo, por exemplo, de execução penal, né? E aí, em nenhum momento houve a revalidação se esse modelo ele nos protege ou não nos protege. Porque a questão da segurança tem menos a ver com a capacidade dos criminosos, a capacidade intelectual, e mais a ver com a nossa disposição de fazer a lei ser aplicada. Eu sempre dou o seguinte exemplo: nós temos o segundo maior mercado de cocaína no planeta. Então, ele é, obviamente, muito rentável. Assim, só que o primeiro mercado é o americano. Ele é 5 ou 6 vezes maior do que o consumo de cocaína que tem no Brasil. Só que o mercado de cocaína nos Estados Unidos não produz um crime organizado tão violento, né, e que começa a transbordar para outros setores, como ocorre no Brasil. Então, a questão não está na atividade criminal.
os dois continuam como traficante, inclusive o americano também prospera. Mas a questão está o quanto a sociedade está disposta a fazer a lei ser aplicada para evitar que esse mercado transborde. Então, o que nós estamos hoje observando no setor de combustível, cigarro, defensiva agrícola, tentativa de tomar serviços públicos como transporte, a origem do dinheiro é do tráfico, é o capital inicial que ele aplica. O criminoso americano não tem essa disposição de fazer isso, porque se ele o fizer, a legislação é muito mais dura e muito mais dissuasiva a ele. Deixa eu entender um pouquinho o que você está colocando. O que você está colocando, tá certo, é que hoje, tá certo, o crime organizado, o crime hoje, o aspecto criminal, essa insegurança jurídica que a gente tem no Brasil hoje, é porque esse sistema ele tem a possibilidade de crescer por uma falta de penalidades? Exatamente isso, né? Crime, ele é um benefício que decorre um custo, como quase tudo que nós fazemos na vida, né? Ele é uma relação entre custo e benefício. Só que ele tem um tipo de custo muito específico, né? As pessoas às vezes se concentram no benefício. Ele vai ter mais rentabilidade se ele invadir setores econômicos legais, que é o que está acontecendo hoje. O crime ficou muito poderoso, então a gente precisa de lavagem de dinheiro. Ok, tudo isso é verdade, que é o benefício. Mas a resposta por que o crime se tornou tão predominante ou tão violento não está no benefício que ele alcança. Porque o indivíduo, quando se predispõe a cometer o crime, ele já tem a premissa de que ele não está preocupado com a questão moral, né, a questão legal. A questão é o custo que o custo que é imposto a ele é suficiente para fazer ele recuar frente ao benefício? Claramente não é. Então é sempre uma relação entre custo e benefício. A resposta para o controle do crime não está no benefício, está no custo. E que tipo de custo? Tem um custo específico, que é a probabilidade do indivíduo ser preso, né? Ser preso e aí prisão. Nós estamos falando de duas coisas. Essa probabilidade advém de dois aspectos, né? Ou de dois instrumentos. Um é a dissuasão. Então a pergunta é, nós temos leis para controlar aquele tipo de crime? Nós temos instituições capazes de pegar o criminoso e levá-lo até os tribunais para que ele seja processado, condenado? Nós temos instituições para manter ele preso sob controle? E aí, o primeiro instituto é o da dissuasão, o segundo é o chamado da incapacitação. Incapacitar significa, depois que você identificou ou processou o criminoso, ele tem que ser descapitalizado, as suas conexões têm que ser cortadas com o crime organizado, e aí se ele recebe uma pena de 5, 10 ou 20 ou 40 anos, ele tem que cumprir essa pena necessariamente dentro das prisões, de maneira que ele seja completamente desconectado das suas relações profissionais, entre aspas, né? Então ele não consegue mais fazer dinheiro, ele não consegue manter essas conexões. Bem, quem é que disse isso? Nós temos um Nobel de Economia que organiza o pensamento e a base das políticas que consegue controlar o crime, que é o Gary Becker, que tem um trabalho desde os anos 60 e 70, que organizou aquilo que a gente chama de teoria econômica do crime, que explica o comportamento criminal. Então, o nosso sistema legal ele tem que se basear ou em dissuadir ou incapacitar. Se você não está dissuadindo e incapacitando, você não está fazendo nada contra o crime. Se você não está fazendo nada, significa que o custo do crime é muito baixo. Bem, o benefício do crime sempre é alto, porque o crime é uma expropriação, né? Mesmo quando ele se foca numa busca imediata de prazer, um crime sexual ou qualquer um prazer associado ao crime, ele diz o seguinte: se eu tenho capacidade para arrebatar a vítima, é a única coisa que eu preciso. Você precisa ter um equilíbrio, quer dizer o seguinte: se você cometer esse ato, é game over para você. O sistema de justiça vai te alcançar, você vai ficar preso, vai perder tudo que você conseguiu e ainda vários anos da sua vida. Quando as nações perdem essa percepção de que a única coisa que ela pode controlar é modular o comportamento pelo rigor da lei,
há uma expansão do crime. Então, o que nós estamos vivendo no Brasil hoje já há algum tempo tem mais a ver com a nossa baixa disposição de fazer o sistema de justiça funcionar do que com a habilidade dos criminosos. E o que a PEC, hoje, a proposta do relatório do Mendonça, tá certo, ajuda e vai trazer mais segurança para que isso seja, de fato, a sociedade sinta mais segura com isso? A PEC ela é o início da reforma do sistema de justiça criminal no Brasil. Porque o relator Mendonça, o deputado Mendonça Filho, teve a clareza e a coragem de enfrentar os problemas estruturais que são necessários. Então, como é próprio do texto constitucional, ela muito mais autoriza, né, medidas a serem tomadas, então ela não é auto-executória, né, e ela desbloqueia situações que até hoje impediam você conseguir ter, de fato, um sistema de justiça criminal que produza dissuasão e inabilitação. O que eu quero dizer especificamente? A principal ferramenta de segurança é o instituto da pena de prisão, né? Quando um juiz aplica a pena, ela tem que ser cumprida até o final para que esses dois efeitos que eu destaquei ocorram. E no Brasil ela não é. Quando você tem... Vou dar um exemplo. O caso do Vitor, se eu não me engano, o sobrenome é Medrado, que foi aquele rapaz que tragicamente foi assassinado em frente ao Parque Vila Lobos, em São Paulo. Da bicicleta. Tá fazendo prática de ciclismo. Simplesmente para roubar o seu celular, o criminoso o assassinou. A pessoa que financiou aquele roubo, e financiou mesmo, João, porque ela alugava a arma, todos os equipamentos para o indivíduo parecer um entregador, se eu não me engano até a moto, e ele fazia o roubo, aí ela comprava o celular e descontava lá os custos relacionados à locação. Então, ela tinha uma possibilidade enorme de pulverizar e incentivar essa atividade. Ela havia, 1 ano e meio atrás, 2 anos e meio atrás, se eu não me engano, 2 anos ou 1 ano e meio atrás, ela foi condenada a 10 anos. Só que ela ficou só 1 ano e meio na prisão. Então, ela saiu 1 ano e meio, ainda no cumprimento da pena e executando livremente a atividade criminal. Então, é evidente que a estrutura promovida dentro do direito penal brasileiro, segundo hoje, na interceptação da percepção do STF, com um suporte constitucional, porque ele entende que a progressão de pena a progressão de pena ela destruiu a capacidade dissuasória da pena de prisão no Brasil. Então, o primeiro efeito é você manter a prisão nos moldes da sentença dada pelo juiz. Se a criminosa, conhecida como maninha do crime, estivesse cumprindo a sua sentença nos 10 anos, provavelmente o Vitor estaria vivo, né? E tantas outras pessoas não teriam sido também vítimas do crime. Então, então a gente precisa incluir isso na Constituição, lá no artigo 5º, tratar e fazer uma obviedade. Quer dizer o seguinte: ainda que o direito individual, o direito da individualização da pena seja um dispositivo constitucional, está lá previsto, só que eu tenho um outro direito que equilibra esse, que é o direito das vítimas à justiça e o da sociedade à proteção. Quando a gente inclui esse direito lá no capítulo dos direitos fundamentais, especificamente no artigo 5º, você equilibra os dois princípios e, quando em choque, fica claro qual é o princípio que deve sobrepor: o das vítimas e da sociedade, que são os inocentes. Então, o deputado Mendonça Filho, ele incluiu isso como dispositivo, como princípio norteador de todas essas ações, o que permite ele fazer um segundo dispositivo, onde ele permite vedar ou restringir completamente a progressão de pena e qualquer tipo de benefício que, na prática, ele vai esvaziar a pena de prisão. Então, se nós tivéssemos que alterar um único dispositivo, só tivéssemos condições de alterar para poder recuperar a segurança pública no Brasil, é o conjunto de ações que impedem o cumprimento da pena de prisão na prisão. Deixa eu entender aqui. Pelo que você colocou todo, o que você está desenhando para mim é que hoje o crime organizado é um empreendimento.
Absoluto. Muito rentável. Então é o seguinte, eu viro um empresário, tá certo? Onde eu tenho uma parte legal e uma parte ilegal. E na parte ilegal eu ainda monto uma estrutura, onde eu terceirizo e eu centralizo. Eu, de vez de ter uma fábrica, eu tenho um conjunto de pessoas que vão roubar para me comercializar, centralizar, preparar, distribuir e vender um produto de uma forma organizada, sistemática. Tá certo? Então, Exato. quer dizer, e com isso eu arranjo uma outra forma de lavar e esquentar o dinheiro. E isto passa a ser um empreendimento. E isto vai ser penalizado. Exatamente. Se você não criar esse dispositivo, né? Se a Constituição não autorizar a criação desse dispositivo, nenhuma lei infraconstitucional vai conseguir. Porque, veja, deixa eu ser um pouco mais objetivo. Só te provocando dentro disso, olha só. E você colocou um outro conceito também muito importante, que você colocou o seguinte, olha só, que toda essa proteção, tá certo, para o criminoso, a Constituição dava. Progressão de pena, benefícios daqui, benefícios dali. São 5 ou 6 incisos que estão no artigo 5º que tratava de preso e nenhum que tratava sobre vítima. Então, o que você está colocando agora é o seguinte, que dentro do que o relator ele está colocando dentro do texto que a vítima vai ser ouvida, ela vai ter direito de ver uma pessoa penalizada. Tá certo? Ela vai ter que ser respeitada pelo. Ela perdeu, ela perdeu alguma coisa, ela tomou um susto, ela perdeu um bem, ela foi iludida, a pessoa foi traumatizada, tá certo? Ela hoje não tem direito a nada. Exatamente isso. E a pessoa ainda tinha o direito, ainda tinha 1000 direitos para não cumprir a pena. Exatamente isso. E isso hoje vai tentar ser equalizado entre o direito da vítima, a responsabilidade da pena para que a vítima que sofreu o dano, tenha a possibilidade de perceber que a pessoa vai ser penalizada e vai poder pagar pela responsabilidade daquilo que fez a terceiros. Exatamente. E por que isso tem que estar na Constituição, particularmente no artigo 5º, que trata dos direitos fundamentais? Porque nós estamos falando de um princípio norteador. Se eu excluir a vítima, veja, todo o sistema de justiça criminal, ele tem 3 atores. Ele tem a vítima, aquele que agrediu a vítima e o Estado que atua para conter esse agressor e proteger a vítima. O que foi feito de 84, 85 para cá? A vítima foi completamente excluída do sistema de justiça criminal. Então, fica parecendo que só tem 2 atores. O Estado que pune o agressor. E, inclusive, o próprio agressor foi o tempo todo sendo descaracterizado como agressor e ser apenas a pessoa custodiada pelo Estado. Mas calma aí, alguém foi custodiado por qual razão? O Estado, as pessoas estavam andando na rua, o Estado foi lá, pegou alguém e pôs dentro de uma penitenciária? Evidente que não foi isso. Então, qual é a razão? De onde nasce essa relação entre Estado e preso? Que, diga-se de passagem, tem que ser regulada, tem que ser protegida. Os presos têm direito ao seu direito fundamental, direito à defesa e tudo mais. Mas não se pode esquecer que ele só está lá porque ele causou um dano grave ao direito fundamental de uma pessoa inocente, que é a razão pela qual o próprio Estado vive. Nós saímos, né, da vida tribal e nos organizamos em Estado exatamente para garantir o mínimo de proteção para o desenvolvimento da vida social e econômica. Então, trazer a vítima novamente para o sistema de justiça criminal equilibra o processo. E isso é fundamental, João, porque não adianta a gente ficar discutindo elementos instrumentais do tipo integra mais, integra menos. A polícia vai fazer a competência X, a competência Y. Muda tal dispositivo da lei do processo penal. Não adianta fazer discussão sobre instrumentos se a base estiver incorreta. Então, quando eu trago de volta as vítimas para a base constitucional de promoção do direito do sistema de justiça criminal, através do direito que nós, da sociedade, temos de ser protegidos, um direito coletivo e difuso. Quando qualquer um de nós, quando o Estado falha em nos proteger, automaticamente o direito da proteção vira direito à justiça, aí vira um direito individual. Como é que o Estado garante esse direito?
identificando o criminoso, processando e mantendo ele preso no total da sentença. Vamos lá, deixa eu entender uma coisa que você está falando. O que você está falando hoje é o seguinte. Hoje, tá certo? A vítima, eu sofri um atentado, um roubo, tá certo? O cara foi pego, foi preso, foi condenado e ele tem 1000 benefícios. E eu não recebi nenhuma indenização e não vi o cara ser realmente penalizado proporcional ao tamanho do dano que ele causou à vítima. Perfeito? Exatamente. Então é o seguinte, o que você está colocando e que você coloca é que é o seguinte, a Constituição está começando a querer equilibrar esse efeito. Exatamente. Então é o seguinte, você está me dizendo que hoje é desproporcional. Vale a pena eu ser criminoso. Tá certo? E não vale a pena eu ser vítima. O que você está querendo colocar é o seguinte, que a Constituição vai, o projeto, o relatório do deputado vai equilibrar essas coisas. Vai colocar o seguinte, ó, se você estiver roubando ou você me causar um dano, tá certo? E esse dano, tá certo, for não por necessidade ou por casualidade, você pode até ter benefício, mas se ele for organizado, premeditado, tá certo? Ter uma coisa sistêmica, isso vai ser mais penalizado e vai ter que ser compensado ao tamanho da penalidade que teve desse processo. De maneira direta, né? O direito à liberdade e até o direito à vida, ele é relativizado, ele tem um limite quando você é o agressor. Então, vou te dar um exemplo como isso é o elementar em todas as nações desenvolvidas. Convenção Europeia de Direitos Humanos, artigo 5º. Ela diz o seguinte, todos têm direito à vida. Quando é que o direito à vida é relativizado? Quando é necessário, para proteger uma vítima inocente, o policial atuar contra o criminoso, por exemplo, quando você tem que entrar em confronto armado. Então, a base, os princípios, eles não vivem isoladamente. Os princípios, os direitos, eles estão em vários momentos em confronto. Então, o direito à liberdade que cada um tem, inclusive se for o criminoso, quando é processado e preso, ele não é absoluto. Ele tem um limite. Qual é o limite? O direito das pessoas à proteção e das vítimas à justiça. Então, quando eles estão em confronto, então eu posso sim manter o criminoso mais tempo preso. Eu posso sim autorizar uma ação letal até, se isso significa a proteção legítima de um inocente. Óbvio que tudo isso tem que ser muito bem regulado, muito bem protegido. Na medida que você excluiu o direito das vítimas, eu só tenho o direito dos criminosos processados. Então é por isso que, na medida que toda a legislação infraconstitucional não consegue corrigir isso. Eu preciso incluir esse direito e aí dizer o seguinte, por exemplo, progressão de pena, que significa que o criminoso condenado a 10 anos fique 1 ano e meio. Aí a pergunta é, bem, mas ele cometeu um crime violento. Se eu deixar ele 1 ano e meio preso, isso é prestação de justiça à vítima que ele causou? Até hoje, isso é ignorado. Não se faz essa pergunta na hora de definir a lei. A partir da aprovação da PEC, a lei pode dizer o seguinte, 1 ano e meio não é o suficiente para prestar justiça à vítima que ele causou. Então, se ele vai ficar 10 anos, ele tem que ficar 9 anos e 8 meses preso para ser proporcional. A partir da aprovação da PEC, isso passa a ser possível. Então, você passa a poder considerar o efeito nocivo da execução penal e do processo penal à vítima, e não só ao criminoso. Porque até hoje a pergunta era só o seguinte, mas isso vai ajudar a ressocializar ele? Se não vai, então deixa na rua. Se a pergunta é só sobre a vida do criminoso, faz sentido. Olha, ele tomou 10 anos de condenação, mas 10 anos é muito tempo, daqui 1 ano e meio ele pode voltar ao convívio social porque isso é importante para ele. É verdade, mas isso é importante para a vítima? Isso aumenta ou diminui a segurança da sociedade? Até hoje não havia um princípio constitucional que um juiz, querendo negar isso, pudesse avocar para poder fazer esse equilíbrio. Então a primeira coisa, e na minha visão, do ponto de vista estrutural mais importante que a PEC faz, é estabelecer equilíbrio. Na medida que ela constitui esse equilíbrio, aí ela pode, e é o que ela faz, autorizar a construção
de um regime especial dentro da política criminal. Então ela está dizendo o seguinte, está lá no texto também. Se o criminoso for organizado, tiver evidência de que ele está numa facção, numa organização criminosa destinada a produzir, adquirir recursos por meio ilícito e de maneira contínua, profissional, né? Então, a obtenção de receita e lucro por meio ilícito, ou se for um criminoso violento, eu posso estabelecer um regime especial de cumprimento de pena, onde exclui a progressão, exclui os benefícios, flexibiliza o sigilo, por exemplo, se há a percepção de que ele faz isso de maneira contínua, profissional, em escala, você pode fazer um compartilhamento de dados financeiros mais rápido e menos burocrático. Agora, se for um crime, entre aspas, comum, onde você comete esse crime sem a evidência da alta violência e sem a evidência de que isso é a tua forma de adquirir renda e receita, permanece o regime atual. Então você cria um regime especial para quem é especialmente violento ou organizado. Isso é revolucionário para a situação brasileira hoje. Sem dúvida. Porque aí ele começa a permitir toda a construção de um sistema. Veja, a política criminal tá entre a Constituição, né, e o Código de Processo Penal e o Código Penal. Se a Constituição ela estabelece, com a entrada do direito das vítimas e a possibilidade de flexibilizar, deixa de estar escrito em pedra a progressão, os benefícios, ela está dizendo assim, a lei se adequa. Então, na medida que o crime vai se aperfeiçoando, vai burlando a legislação, na medida que novas formas de ataque à população vão surgindo, por exemplo, a questão do crime digital, né? Então, hoje se transformou uma epidemia perigosíssima de atingir as crianças por meio digital, tanto fazendo elas se automutilarem, quanto a pedofilia e tal. Isso não existia pelo menos com essa intensidade, até 10 anos, 5 anos atrás. Agora eu posso ter um legislador que diz o seguinte, para o criminoso que atingir uma criança que é extremamente vulnerável, eu posso excluir a progressão de pena para ele. Eu posso flexibilizar o monitoramento do ganho, porque é por meio digital, então ele se ganha. Até hoje nós estávamos engessados. Nós não tínhamos... Olha só que maluco isso, João. Nós não tínhamos capacidade de nos defender. Então, o que a PEC faz é devolver a capacidade de defesa para o cidadão brasileiro. Ela resolve, na medida que ela reorganiza a política criminal, ela também começa a criar medidas tanto no sistema policial quanto no sistema penitenciário para colocar isso em prática. Mas o efeito mais positivo dela é que ela destrava uma sequência de legislações que no aspecto processual penal e no aspecto penal mesmo, definição de tipos novos de crime, né, ela permite que o legislador agora faça uma proporcionalidade entre o dano causado e a resposta estatal. Isso é bom. Então, o que você está colocando para a gente é que a gente vai ter um longo período, porque é o seguinte, a partir do momento que a gente tem esses conceitos constitucionais colocados, eles são só indutores do que o rumo da nova legislação vai ter que acontecer. E aí a gente vai ter que ter uma discussão da agora para frente de como que a gente vai escrever isso para entrar na prática. É exatamente isso. Então, quer dizer, hoje, daqui para frente, tudo que for ser escrito sobre Código Penal, de processo penal, de penalidades, de tudo, vai ter que começar a observar esses conceitos. E que é um conceito muito importante, que é o direito da vítima a justiça, tá certo? E o direito da sociedade de entender o que é o crime organizado e o tamanho o tamanho do dano que ele causa à sociedade. Exatamente. Então, hoje, quer dizer que, aprovado essa PEC, toda a visão sobre justiça vai ser modificada em relação a isso. Só uma última pergunta aqui, só te provocando. Eu vi também que está mexendo na questão da maioridade penal. Exato. Quando ele trata do capítulo, né, o desdobramento, depois de fazer essa alteração de princípio, aí tem uma série de desdobramentos. Progressão de pena é uma, mas a redução da maioridade penal para o criminoso violento e ligado ao crime organizado também foi pautado. Da seguinte forma, ele está propondo a alteração para 16 anos, especificamente para esses dois tipos de comportamento,
adesão a crime organizado e execução de crime violento, só que para ser referendado no referendo nacional nas eleições de 2028, de maneira até a aprovação, considerando que houve já a aprovação, se eu não me engano, em 2015 na Câmara e depois ficou parado no Senado. Então a proposta agora é o seguinte: faça a aprovação e leve ao referendo. E tem vários outros mecanismos também de cooperação entre polícias, né, de definição de competências, criação da polícia municipal, melhoria da capacidade de investigação, autonomia para a polícia penal conseguir lidar com a população prisional, aumento em torno... As alterações que foram feitas, por exemplo, em termos de receita e de política pública, primeiro que a política pública na área de segurança passa a ser constitucionalizada. Então, o Estado, a União, os Estados e os municípios passam a ser obrigados a definir uma política. E ele só consegue acessar os fundos nacionais, que também passam a ser constitucionalizados, o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo de Sistema Prisional, se tiverem política organizada. Então, ele reorganiza toda a arena de segurança pública de maneira contundente. Um outro elemento importante o CNJ, e bem menos o Conselho Nacional do Ministério Público, tem, de certa forma, legislado na área, estabelecendo normas que criam restrições para a atividade policial. Isso passa a ser proibido, e aí porque é competência exclusiva do Congresso Nacional. Isso é reafirmado dentro da PEC, né? Então, medidas que têm sido tomadas e que não se avalia o impacto na proteção das pessoas, elas vão ser derrubadas. Então, esse é o espírito da ação. Diversas legislações, ou programas, ou políticas, têm sido feitos sempre olhando o seguinte: olha, isso aqui tem um problema no cárcere, tem um problema... A gente precisa resolver. Ótimo, tem que resolver. Só que você não resolve esse problema transferindo ele para o cidadão comum, que está no ponto de ônibus às 5 horas da manhã. Então você fala assim: ó, o sistema prisional está superlotado. Qual que é a resposta para isso? Ela não pode ser colocar um criminoso violento na rua. Até hoje tem sido. Então ele transfere a responsabilidade que é do Estado e é do Judiciário para o cidadão que não tem os mecanismos para se defender. A partir de agora, não. Com essa mudança de princípio, óbvio que este problema tem que ser resolvido, mas que seja resolvido no âmbito do Executivo e do Judiciário, obrigando os chefes do Executivo a reformar uma unidade prisional, transferir, mas de maneira alguma colocar gente com alta periculosidade na rua, porque isso fere o direito das pessoas à proteção. É esse equilíbrio de princípios, que são princípios dos direitos humanos. O artigo 3º da Declaração Universal de Direitos Humanos estabelece claramente o direito à vida, à liberdade e à segurança. Então, isso passa a ser incorporado e vira uma barreira para qualquer medida pública que provoque prejudicar a justiça para quem foi vítima ou que provoque afetar a nossa proteção. Muito bom. Eu acho que isso aqui só iniciou o nosso debate. Eu acho que a gente vai fazer uma série de debates aqui sobre isso no Capital Político, porque eu acho que esse vai ser o tema das nossas eleições. E esses conceitos que você colocou aqui, ele é muito importante para a gente detalhar, inclusive detalhar na possibilidade de regulamentação em termos de projetos de lei ordinária ou lei complementares que vem pela frente. João, para esse primeiro encontro, muito obrigado, e eu aprendi bastante nesse conceito. E eu vou falar, a sociedade precisa entender esse conceito para que a gente possa realmente... Vou falar, você falou duas coisas muito importantes. Primeiro, em plebiscito, tá certo? Que isso é superior do que a Constituição. Exatamente. Tá certo? E aí vale realmente do processo. E o segundo... Vocês estão começando a dar valor ao debate público e transparente do Congresso Nacional, onde traz a obrigatoriedade de fazer o debate da regulamentação de princípios constitucionais através do Congresso e não das câmaras setoriais corporativas dentro do processo. Isso é muito legal. Você já está convidado para que a gente possa continuar o debate nos próximos semanas. Estarei aqui sempre que convidado. Muito obrigado, João Henrique, e até a próxima para que a gente puder fazer isso. Até a próxima.